O tema da mensagem de hoje é convites e rejeição. É muito triste quando nós convidamos alguém que amamos, que gostamos para uma grande festa e a pessoa não vem, não é verdade? É chato. Talvez tenha mais de 100 pessoas, mas aquela que você tanto ama não veio. Não que a 100 não tenha resultado, não tenha importância, mas a verdade é que é como uma mãe, ela pode ter vários filhos. Nenhum substitui o outro. E cada um tem o seu valor. Assim é o Senhor. Acompanhe no quadro, nós iremos ler Lucas capítulo 14, versículo 17. E a hora da ceia, mandou o servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Estamos E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Escusar-se quer dizer desculpar-se ou desobrigar-se. E o outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. Jesus, amado, ele estava no final do seu ministério, aqui na terra, e era a semana da Páscoa. Exatamente como começa agora, a semana da Páscoa em Israel. Amém? Era um sábado e ele entrou na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. E na casa deste homem tinha alguém enfermo, com uma doença que acumulava líquidos no seu tecido celular. E Jesus naquele dia curou. A Bíblia diz, amado, que naquela época eles estavam baseados pela lei e no sábado não poderia se fazer nada. Eu disse aqui num sermão passado que Jesus veio cumprir toda a vontade de Deus, sim ou não? E se ele curou no sábado, porque era da vontade de Deus que pudesse ser curado. Porém a lei dizia que no sábado ninguém fazia nada. Amém? Jesus ele diz assim: se por acaso tiver uma vaca atolada, você vai deixar ela morrer porque é sábado? Todos disseram: não, é um animal, eu preciso lá tirá-lo. Assim sou eu que vim para as minhas ovelhas. Se elas estão enfermas, se elas estão doentes, não importa que seja sábado, não importa que seja feriado, não importa que seja Páscoa, não importa a data, eu estou pronto para abençoá-la. Jesus, amado, ele estava naquela casa cercado de muitos convidados, e ele então começa a ensinar e falar a respeito dessa parábola. Ele diz que a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Preste atenção. Ele disse assim: esta é a parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Repita comigo: primeiros assentos e convidados. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz: é o primeiro assento e convidados. O Senhor te chama para um banquete. Amém? Você vai começar a receber alguns sinais de que o Senhor está te chamando para este banquete. Amém? Alguém já recebeu aí? Já está chegando? O Senhor está te chamando para um grande banquete hoje. Ele está te dizendo: hoje eu quero mudar a sua história. Mas a Bíblia diz, amado, que um certo homem convida naquela época, era muito normal, amém? Que os homens convidavam pessoas de grande influência, de grandes posições, e eles tinham o costume na época de enviar 2 convites. Hoje a gente envia um convite, né? Leva até lá, manda por e-mail, ou talvez manda pelo correio. Mas na época eles enviavam quantos convites? 2. Porque o primeiro convite era apenas para comunicar os convidados, para que fizesse os preparativos para a festa. E era necessário ter um outro convite para que eles pudessem, então, aceitar esta chamada.
Mas a Bíblia diz que o segundo veio mais tarde, com os convidados para a festa, e aí então receberam a palavra não posso. Primeiro, confirmaram o primeiro convite, dizendo, não, tudo bem, nós vamos. Só que no segundo convite, disse, a festa é hoje. E eles aproveitaram o ensejo para dizer assim, não, mas hoje não dá. E começaram então com algumas desculpas. Mateus 20:16 diz, assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Preste atenção, amado. Quando nós somos chamados para a responsabilidade, é natural que as pessoas então coloquem empecilhos. E isso só acontece quando nós somos convidados ilustres, porém não damos ou não queremos intimidade com aquele que nos convidou. Amém? Imagine você, se eu te chamo para uma grande festa, você tem duas opções, vir ou não vir. Se é uma pessoa que você conhece, uma pessoa do seu coração, um exemplo, alguém muito próximo da tua família vai se casar, um sobrinho, uma tia, um primo, alguém que foi criado como seu irmão, dificilmente você vai deixar de ir, mesmo que você não esteja com vontade. Não é assim? Por quê? Porque nós reconhecemos o grau de amizade, de parentesco, de aliança que temos com essa pessoa. Então é natural que a gente queira participar. Jesus, ele conta esta parábola e ele fala exatamente da tua igreja. Aonde, através de sinais, nos dias de hoje, através do WhatsApp, nos dias de hoje, que ele te chama ou para um culto, ou para uma ministração, ou para uma consagração, e às vezes a gente nem responde. A nossa resposta é não por atitude. Amém, meu irmão? Ou seja, o Senhor continua chamando e invocando a muitos. Primeiro ponto, os convidados para a festa. Os convidados para a festa, em primeiro lugar, se refere ao povo judeu e hoje se refere à igreja. O servo que saiu com o primeiro convite, amado, ele simboliza o que Deus chamou para que possamos nos preparar. O primeiro convite era preparação. O primeiro convite era se prepare. Para quê? Nos dias de hoje, para a vinda do Messias. Este é o ano 2015, o ano preparatório para o arrebatamento da igreja. Este é o ano preparatório para que você se torne preparado para ter um encontro com o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que João Batista rogou às autoridades de Israel para que se preparassem para a grande festa e foi negado. O servo que sai com este primeiro convite também simboliza que Deus nos chamou para estar pronto para a vinda do Yeshua HaMashiach. Amém? O significado da festa. A ceia é a figura da rica graça do Senhor Jesus Cristo. Imagine que ele preparou um banquete. E todos os dias Deus tem preparado esse banquete. Porque esta ceia, esta preparação, esta festa, primeiro era para os judeus. Depois para o restante do mundo. A cada dia, irmãos, há mais de 2000 anos atrás que esta festa está sendo preparada. Primeiro para mim, para você, para nós da nossa casa. E por muitas vezes nós não damos valor. Mateus 15:24 diz assim, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas como judeus, eles rejeitaram o Messias, com as nossas atitudes, por muitas vezes, nós rejeitamos. Nós falamos aqui o que é excusão, ou excusa. Significa o quê? Dar uma desculpa, ou dizer, olha, me desculpe lá. Quantas vezes você já não tem feito isso? Olha, eu não vou, mas pede perdão lá por mim, pede desculpa. Às vezes não temos a coragem de ir pessoalmente, ou mandar um e-mail nos dias de hoje, um WhatsApp que todo mundo tem, né? Ligar. Olha, eu não vou poder ir por isso. Não que justifica, mas pelo menos tem o ato da educação,
de dizer, eu não posso ir, mas eu estou me justificando por isso. O primeiro, amado, eles começaram a se justificar e disseram, não vai lá e diz que nós não podemos ir. Cada um arrumou uma desculpa. E quantas vezes nós temos arrumado desculpa quando o Senhor nos chama? Quantas vezes, sabe, nós temos arrumado desculpa, ou porque está chovendo, ou porque vou trabalhar, ou porque alguém está doente, ou porque estou cansado. Ponto 2. Pretextos apresentados pelos convidados. Eles foram unânimes com relação à desculpa que deram, porque eles não queriam aquela festa. Eles estavam interessados em outras coisas. Saiba que você nesta noite também recebeu esse convite e hoje está aqui. Muitos não estão. Amém? Recebemos a bênção do Senhor no nosso coração, como também recebemos o convite do Senhor e Ele chega de maneira correta. Antigamente, quando alguém era convidado para ser padrinho de casamento, era uma honra, não era? Hoje em dia já não é mais tanta honra. Por quê? Porque a pessoa pensa no quê? Na parte financeira. Eu falo de pessoas que não têm condição que pensam, porque quem tem condição não tem esse pensamento. Ainda continua sendo honra. Às vezes nós deixamos de honrar uma pessoa, ou de ser honrado por ela, porque nós colocamos primeiro as nossas condições. Eu tenho certeza que se você não tiver condição de dar um bom presente, a pessoa que te chamou, ela gosta tanto de você, que ela vai dizer, você não precisa me dar nada. Basta que você esteja lá, sendo meu padrinho. Isso é importante. Mas é muito mais fácil dizer assim, não, eu não posso, nesse dia eu tenho um compromisso. E aí a pessoa que te chamou ficaria muito chateada. Eu passei por isso no meu casamento. Eu chamei um pastor amigo meu para ser um dos nossos padrinhos. Ele já partiu para o Senhor. E eu não esperava o não dele como resposta. Até hoje eu não entendi o porquê. Não sei se ele tinha um compromisso, uma viagem, alguma coisa. Só que ele disse, não, pastor, eu não posso, depois eu te explico. Só que depois, já fazem muitos anos, e até hoje eu não sei o porquê. Ele já morreu e eu não sei porquê. Mas eu confesso que na hora eu fiquei impactado. Eu poderia receber aquele não de qualquer pessoa, menos daquela pessoa que era meu amigo. Não era problema financeiro, porque ele não tinha esse problema. Eu não entendi até hoje. Um dia nós vamos estar lá com o Senhor, eu vou perguntar, por que você não quis? Sabe, irmão? É muito triste quando nós somos convidados com tanta honra e a gente diz não. Jesus, quando ele conta essa parábola, ele fala com tristeza. Que a cada dia ele tem nos chamado para nos abençoar e a gente tem dito, não, eu não quero, eu não posso. Existe coisa na nossa vida que às vezes a gente coloca mais importante do que a comunhão. Ele fala da ceia, ele não fala da ceia no sentido ceia, pecado, salvação, cura. Ele fala da ceia em sentido comunhão. Em alguns textos ele usa a palavra festa, comunhão. O que é uma festa? São várias pessoas que estão se alegrando por um determinado motivo. Não é assim? Vou fazer uma festa porque vou casar, porque é um aniversário da esposa, do esposo, do filho. Enfim, festa tem um motivo, sim ou não? Para celebrar alguma coisa, e o motivo de festa é a alegria. Não é? É diferente de um velório. O velório não é uma festa, porém, são várias pessoas que estão lá, reunidos junto, para celebrar alguma coisa, neste caso a morte. Mas o Senhor nos chama para a festa, e Ele chama com um único propósito. O mais importante é a comunhão, do que a própria bênção do Senhor. E tem pessoas, amado, que deixam isso em segundo plano. E isso o Senhor diz, chama-se rejeição. Quando nós somos chamados e não damos ouvidos, somos aqueles que rejeitam o Senhor. Quando o Senhor não está em primeiro lugar na nossa vida, nós o rejeitamos. O Senhor disse, portanto,
Não quereis vir a mim, mas só eu tenho vida. Amém? Letra A. O primeiro convidado diz: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Como Jesus se refere a um judeu, é difícil um judeu comprar gato por lebre. A festa era à noite. E o primeiro disse assim: eu comprei um terreno, eu comprei um campo, e eu não posso ir lá porque eu preciso ir vê-lo. Quem é que vai ver alguma coisa à noite, irmão? Ainda mais o judeu. Ele comprou à noite e à noite ele vai ver. Ele poderia deixar para o outro dia. Não tinha desculpa mais esfarrapada do que essa. Às vezes o Senhor te dá uma bênção, te dá uma casa, te dá um carro, te dá um terreno, e você diz: eu não posso fazer isso aqui para Deus, porque eu tenho esta função, eu tenho esta terra para cuidar, eu tenho esse carro para zelar, eu tenho esta casa para construir. Você tem o ano inteiro para construir casa. Nunca diga não quando o Senhor te chama, porque quando nós dizemos não, não é para Ele, é para nós mesmos. É não para a prosperidade, é não para a bênção, é não para a cura, é não para o melhor da terra. É isso. Uma pessoa que diz não para o banquete que você preparou, ele não diz não para você, ele diz não para as coisas maravilhosas que você fez e ele não vai aproveitar. Amém? Às vezes a gente coloca desculpas porque estamos desanimados, porque estamos chateados, porque estamos frustrados, porque estamos, com qualquer coisa, mas o Senhor te diz: eu não te chamei para isso, eu te chamei para sorrir, eu te chamei para comer o melhor da terra, eu te chamei para você estar comigo festejando, porque eu preparei o melhor, e o melhor está aqui. Você diz não. Perturbado era aquele homem que achava que iria ver o campo à noite. Mentira! A coisa mais chata que tem é você mentir e a pessoa saber que você está mentindo descaradamente. Não é verdade? Eu ouço cada desculpa quando falo: meu irmão, por que você não veio na igreja? Pastor, tal coisa. Perdeu a festa. Perdeu a bênção. E você está dizendo não todos os dias para essa atitude. Amém? A ceia, amado, a festa, era o melhor que o Senhor tinha. Uma vez eu ouvi uma história logo quando me converti. Isso não é real, mas é apenas uma simbologia. O pastor disse assim: olha, você veio na igreja e o anjo naquele dia, ele tinha uma bênção para te trazer. Ele veio até a casa do Senhor para te trazer a bênção e você não estava lá. E ele então foi embora. E o dia de você receber a tua vitória, você volta para o final da fila. E é mais ou menos assim. Aquelas pessoas tinham tudo para ser abençoado. Mas quando falaram: não, mas a festa é hoje, elas colocaram em primeiro lugar tantas outras situações. E não deram ouvido ao Senhor. Portanto, amado, aqui está alguns exemplos daqueles que estão mais preocupados com a sua posse, com o seu trabalho, com o seu carro, com os seus bens, que não é seu, porque o dia que você morrer você não leva nada, nem o documento, nem dívida, graças a Deus ele não leva. Não é verdade? É tanto se tiver dívida, hoje morto não paga dívida. Se alguém pagar, bem, se não pagar, vai cobrar de quem? Nós não temos nada. A única coisa que a gente leva é o nosso nome no livro da vida ou não. Amém? Filipenses 2:21 diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele quer dizer o quê? Mantenha esse texto aí, por favor. Esta riqueza não quer dizer que os ricos não herdarão o reino dos céus, mas aqueles que estão presos a esta riqueza. A riqueza não é muito dinheiro. Tem gente que tem uma Brasília amarela, né? Que ninguém quer, mas ele idolatra tanto aquilo que aquilo para ele é riqueza. Não é por valores.
Mas é o cuidado e o zelo em excesso que você coloca em alguma coisa. Então aquilo é a tua riqueza. E ele diz, aqueles que, que têm essas riquezas não entrarão no reino dos céus, porque não deixará esta riqueza do lado para ouvir a voz do Senhor que te chama. Venha para a minha ceia. Você está entendendo? Tem gente que prioriza, pastor, eu não posso vir no congresso, eu não posso vir na campanha, eu não posso trabalhar no diaconato, eu não posso ser levita, eu não posso ser pastor, eu não posso ser líder de tribo, eu não posso fazer uma campanha no lar, eu não posso fazer uma célula, porque eu tenho uma riqueza. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu filho para cuidar, eu tenho o meu carro para encerar, para polir, eu tenho um curso para fazer, eu tenho a escola, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É uma desculpa tão esfarrapada quanto as outras, porque colocamos em primeiro lugar as nossas riquezas, e o Senhor te diz, tolo, se hoje eu pedir a tua vida, o que você tens a me oferecer? Amém? O emprego que você diz que é seu, não é. Mas nem se a empresa fosse tua, ela não é tua. Porque o dia que o Senhor diz basta, nada fica pedra sobre pedra. Se temos alguma coisa, é a graça e a misericórdia do Senhor. Letra B, o segundo convidado diz, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Isso é um churrasco bom, né? Se sou eu dizia, eu vou comer na festa primeiro, pois eu marco minha churrascada outro dia. Sabe por quê? Porque era alguém nobre, era o rei que estava convidando. Vai ter um evento, agora no mês que vem, amado, que é um evento disputado mundialmente, que é o WMC feito pela Apple, aonde vai falar dos novos iPhones, dos novos iPads, das novas tecnologias. E o convite, eu não sei o preço, mas não é nada barato. E disputam 6 meses para ver quem consegue. E se o evento lá em Cupertino tiver marcado para 2 horas, 12:30, 1h da tarde, estão todos sentados aguardando. Igual na igreja, sabe? O culto é 7:30, 6:30, está todo mundo sentado com a Bíblia na mão, lendo, refletindo. E eu estava vendo esse evento e disse, meu Deus, o Senhor que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nos chama. E a gente diz, espera aí, Deus, o Senhor entende. Espera aí, quando der eu vou. Agora não dá. E Ele está te chamando para te abençoar. Ele está te chamando para te livrar. Ele está te chamando para acrescentar vida. Você não está pagando nada por isso. Você tem a sua cadeira cativa, você tem o espaço no coração do Senhor. E às vezes, como ser humano, a gente diz, não dá. Eu comprei lá uns boi, matei os boi, agora eu vou fazer meu churrasco. Não posso ir na festa. Eu tenho um compromisso. Eles achavam, amado, que os seus bois estavam em primeiro lugar. E ainda quis convencer o anfitrião que foi chamá-lo, que o convidasse, para que desse um tempo. Não, deixa para a próxima vez, agora não dá. Muito obrigado pelo convite, mas eu não vou. Mais um não que o Senhor ouviu. Esse convidado representa eu e você quando estamos ocupados demais com as nossas ocupações, com os nossos afazeres, com supostamente as nossas ordenanças. Tudo nesta vida você pode dizer, não, eu faço depois. Sim ou não? Pode ser escola, pode ser trabalho, pode ser qualquer coisa. O dia que você aprender a dizer sim para o Senhor e não para todas as outras coisas que te tiram da presença de Deus, tu serás próspero e abençoado. Nós precisamos cuidar dos interesses da nossa alma. E a nossa alma só tem um interesse, estar na presença do Pai.
Letra C. O terceiro convidado disse, casei-me e por isso não posso ir. Ele disse que é o dia do casamento? Ele diz, casei-me, passado. Eu já casei. É que assim, eu era da igreja quando eu era solteiro. Aí eu orei que Deus me desse uma varoa de fogo, como está esse vestido aqui, ó. E ela não gosta da igreja, aí sabe, né, pastor? A gente tem que preservar a família. Então larga ela porque ela é do capeta. Verdade. O Senhor te leva para o céu, o teu casamento não vai te levar. Se o teu casamento, se os teus filhos, se o teu marido, se a tua esposa, se o teu trabalho, se os teus bens estiver acima do Senhor, Deus não está neste negócio. Amém? Eu estava conversando com uma jovem ontem, estava aqui no congresso. Ela foi membro na minha igreja, foi até diaconisa. E ela passou algo semelhante. Ficou uma vida inteira orando pelo marido que não queria saber de Jesus. Orou a vida inteira. Orou. A filha já tinha mais de 20 anos e o marido nada. O dia que ela falou, chega, eu quero servir a Deus, e abandonou, aí ele quis ir para a igreja. Só que aí já era tarde, perdeu o playboy. Sabe por quê? Porque se ela continuasse e desse ouvido, ela faria a mesma desculpa que este fez. Sabe o que é? Eu estou cansado de brigar com meu marido e eu não vou mais brigar com meu marido ou com a minha esposa. Eu acho melhor eu dar um tempo. Se você morrer neste tempo, você vai para o inferno. E o seu marido e a sua esposa é capaz depois de se converter e ele dizer, ai coitado, ele morreu e foi para o inferno. Não tenha desculpa quando o Senhor nos chama para festa, quando o Senhor nos chama para abençoar. Este daí diz, casei-me. Ele não diz, é o dia do meu casamento. Porque o Senhor não seria injusto bastante a chamar uma pessoa que está a caminho do altar. Mas ele disse, você já casou, o tempo já passou, agora é tempo de estar como convidado de honra na minha presença. Esse terceiro, amado, convidado, é a imagem daqueles que em suas ocupações controlam os seus tempos e seus pensamentos. Dizendo, não dá, porque eu vou sair da escola, do trabalho, depois eu vou fazer um curso, quando eu voltar já é hora de jantar, eu passo depois na academia, eu vou dormir 10 horas da noite, 11 horas, 4 horas eu tenho que acordar, entre eu acordar e ir para o trabalho eu vou fazer um Cooper, depois eu vou trabalhar. Sabe aquela pessoa que fica colocando e não consegue controlar? Porque nós não fomos criados para isso. Nós não somos relógio. Sabe, que a cada 60 segundos é 1 minuto, a cada 60 minutos é 1 hora, e assim sucessivamente. Nós não conseguimos. E quando nós queremos fazer isso, há um fardo muito grande e não chegamos a lugar nenhum. A comunhão familiar, amado, a união conjugal, Deus aprova, desde que não desabone a presença do Senhor. Amados, casamento, filhos, são bênção. Amém? Não deixe isso virar maldição na tua vida. Porque ninguém é eterno. Ponto 3. O convite para a festa é feito aos gentios. Hoje em dia, pessoas são convidadas para a festa de muitas igrejas, a festa do Evangelho em muitos lugares, mas reage ao convite da mesma maneira que se referiu esta parábola. Quando você fala, olha, vai ter uma festa, tal, não fala o que é. A pessoa é onde é? Na igreja. Que dia que vai ser tal dia? Ah, não dá não. Dia não dá. Se fosse na tua casa, dava. Se fosse no salão de baile, dava. Mas quando você diz que é na igreja, não dá. Não, eu lembrei que eu tenho um compromisso. Não é verdade, irmão? As pessoas hoje conseguem receber o convite, vêm ao Rei dos Reis, mas não aceita o seu convite real. Aqueles que rejeitam esse convite, vai para o inferno. A Bíblia diz que esse convite era para os gentios. Sabe quem são os gentios? Gentil é todo aquele que não é judeu. Gentil é todo aquele que não é cristão.
Esses são os gentios, de qualquer religião. O Senhor tem chamado. Quando eu e você, que somos convidados reais, que somos convidados principais, dizemos não, o Senhor abençoa, sabe quem? Aquele que está do lado de fora. Aqueles que precisam da bênção. E é esses que nós vamos falar agora, os novos convidados. O Senhor disse assim, olha, já que o meu povo não veio, já que a igreja não veio, já que os judeus não vieram, a minha casa não vai ficar vazia, a minha mesa que está farta não vai ficar sem ninguém prová-la. Vá aos campos, vai aos valados, vai no meio das vielas, vai em tudo quanto é lugar e me traga lá todo tipo de pessoa. Aqueles que estão desgarrados, aqueles que não querem saber de Deus, mas a bênção precisa ser liberada. Sabe quando você vai até o caixa eletrônico e você vai sacar um dinheiro? Vamos fazer uma simulação aqui que você sacou R$100. Demorou um pouquinho para processar, você achou que deu errado, pegou seu cartão, virou as costas e foi embora. Alguém entra naquela máquina e diz, nossa, tem R$100 aqui. Ele pode pegar esses R$100? Você foi embora. Não tem ninguém ali. Se ele perguntar dentro do banco de quem é 10, fala, é meu. Não é? Se ele pegar, amado, aquele dinheiro não era dele e nem era para ele. Mas o dono foi embora, virou as costas e não teve tempo ou não teve a paciência de esperar o processo. O que aconteceu? Alguém recebeu a bênção no lugar. Jesus fala sobre isso. Quando eu e você falamos não, a bênção sai do trono e ela vai ser direcionada a alguém. Sabe quando você olha para alguém e fala assim, poxa Deus, eu oro, eu tenho jejuado, eu tenho feito a vontade do Senhor, mas eu tenho visto pessoas sendo prósperas e eu não. Sabe por quê? Porque esses são aqueles que vão até a máquina, que recebe coisas que você não deu valor. Sabe, aquela pessoa que nunca veio à igreja, o dia que ela veio, ela saiu daqui abençoada. Porque a bênção era para o A, para o B e para o C, e eles não quiseram, eles não deram ouvido. E o anjo, como diz aquela parábola, ele não consegue voltar com aquilo que já saiu do trono. Esse dinheiro que está na máquina, a máquina não consegue puxar para dentro e colocar de volta na mesma conta. Uma vez que saiu, que foi liberado, não retorna mais. Está entendendo? Se eu não pegar, se o outro gentio não pegar, o outro não pegar, alguém vai pegar. Então, se você não der ouvido, outro vai dar ouvido e vai receber aquilo que era para você. Amém, amados? Você está entendendo? E o Senhor disse, indignado, saia pelos bairros e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Eu já estou terminando e eu quero falar sobre os pobres. Pobres são aqueles que não têm nada, estão desprovidos dos valores desta vida. Voltando lá no começo, quando eu disse que a festa era enviado 2 convites, não era? Era enviado para quem? Para os súditos ou para os nobres? Para os nobres. Para a elite. Para aqueles que faziam parte do reino, que sou eu e você. Mas quando nós, por opção própria, dizemos não, os primeiros que recebem são os pobres de espírito, os pobres, não aquelas pessoas que não têm dinheiro, que são os pobres coitados, sabe? O pobre que o Senhor está dizendo aqui, é aquele que é pobre de Deus, aquele que não quer saber de Deus, porque ele não entendeu quem é Deus, mas o Senhor tem misericórdia dele, e diz, então tome o que você precisa. O pobre é aquele que bate na porta da tua empresa, pedindo um pacote de arroz e você dá, mas você sabe que ele não tem condição de exercer uma função dentro da tua empresa. E você poderia dar um emprego, dar algo melhor, não é assim? Mas você deu aquilo que ele precisa. É desse que Deus está dizendo. Se ele quisesse, se ele obedecesse, se ele abrisse o teu coração, Deus teria muito mais, mas eles são apenas aqueles que comem da migalha que cai da mesa do rei. A outra classe,
Aleijados são aqueles que têm que ser carregados. Estão abatidos, depende da boa vontade de outros. É o homem sem orgulho que se humilha. Quantos estão nesta condição, aleijado? Só vive nas costas de alguém. Só comem aquilo que os outros dão. São carregados por alguém. Ah, mas ninguém fez isso por mim, por isso que eu não fui. Vai, aleijado. Continua sendo carregado. E acha que está bom. O próximo. Mancos. São os que não andam corretamente. Eles têm o seu caminhar limitado. Tem um monte de crente que a gente conhece que é manco. Não caminha direito. São limitados, sabe? Não porque tem uma deficiência física, mas porque tem uma deficiência espiritual. É o homem que descobre na razão humana que são limitados. Limitados para resolver os seus problemas, do seu dia a dia e do seu caminhar. E por último, cegos. São aqueles que não veem nada, são guiados por outros. É o homem que perdeu o governo da sua vida. Amém? Muitos daqueles nobres e convidados ficaram nessas condições. Cego, aleijado, mancos e pobres. Porque quando a gente diz não para o Senhor, nós estamos dizendo não para a nossa bênção, para a nossa vida. E aqui, amado, está o quadro das nossas vidas. Nós, como gentios, éramos esses pobres, aleijados, mancos e cegos. E Deus nos escolheu para participar da sua caminhada. Ele não olhou a sua situação financeira, Ele não olhou a sua condição social, Ele não olhou o seu estado físico. Ele simplesmente nos amou, nos abençoou. E Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Provérbios 23:26 diz: dá-me, filho meu, o teu coração, os teus olhos, e os teus olhos observem os meus caminhos. Amém? Assim também aconteceu com Noé. Noé foi um pregoeiro da justiça. Noé convidou aquela geração inteira para entrar na arca. Sabe o que é 120 anos pregando? E as pessoas debochando dele? Você é louco, por que eu vou entrar nessa bagaça? Por que eu vou entrar nesse barco que nem está chovendo? Por que eu vou entrar só porque você quer? Não vou. Mas vocês vão morrer. Deus mandou os animais, eles viram os animais, cada casal entrando sozinho. Era o leão, era a onça, era o jacaré, era todos. Noé não precisou ficar colocando armadilha para poder pegar o animal e colocar lá dentro. Pela ordem de Deus eles foram sozinhos, mas eles não queriam. Eles acharam melhor achar que Noé era louco. Sabe, irmão? Até o momento que a porta fechou, quando a chuva veio, todo mundo lembrou, Noé tinha razão. E aí já não tinha mais jeito. Sabe? Os homens não deram valor às palavras de Noé. E eles então pereceram no dilúvio. Hoje eu vejo pessoas dizer assim: ah, mas se Deus é tão bom, por que tem tantas crianças sofrendo, tantos velhinhos sofrendo? Por que tem terremoto? A pessoa mora num barraquinho lá em cima do morro. Ela não tem lugar para morar e de repente vem a chuva e... Primeiro, o Senhor nunca mandou você desafiar a natureza. A natureza não se desafia. E nem a lei da gravidade. A pessoa acha que ela colocou meia dúzia de estaca lá na ponta do morro, que não é uma rocha, não é? Se fosse uma rocha, tudo bem, mas não é uma rocha. É um morro. E aquele morro estava em pé até que aquela pessoa foi para lá, porque ela desmatou tudo. E um monte de terra, a gente só sabe que ela é segura pelas raízes das plantas, do mato e da árvore. Ele foi, arrancou tudo e fez lá o seu barraco. Ficou 1 ano, ficou 2, até o dia que aquilo veio desabar. E a gente começa a sentir dó, dá dó. Indo aqui para Eldorado,
Passou a Avenida Alda, seguindo. Virando à esquerda, você vai sair lá no centro de Eldorado. Aquela parte esquerda ali, o governo comprou todos aqueles barracos. Inclusive, a minha cunhada tinha uma casa lá e pagou muito bem, mais até do que era o valor. Desabrigou tudo aquilo. E fez parecendo uns degraus. Eu não sei por que aquilo, mas desapropriou todo mundo. Passei lá essa semana. O degrau, irmão, é menor, acho que é mais estreito do que esse palco. Já tem barraco em cima. Fizeram o barraco, acho que não tem meio metro da casa, eles passam assim e vão embora. E ali faz tudo. Aí quando cair, fala, Deus não é misericordioso. Deus abomina a desobediência. Noé, ele disse, olha, se vocês não entrarem no barco, vocês vão morrer. Vai ser criança, vai ser velho, vai ser adolescente, vai ser jovem, vai ser gente grande, gente pequena, gente gorda, gente magra. Todos vão morrer. Não deram ouvido. A hora que veio o dilúvio, começaram a bater. Noé, abra essa porta porque nós estamos nos afogando. Imagina a enchente que era. O Senhor disse, quando eu fechar esta porta, nem você, Noé, vai conseguir abrir, porque eu vou selar por fora. Deus é ruim? Não, Ele avisa. Amém? Então, quando a gente vê muitas pessoas morrendo, né, muitos jovens morrendo, né, agora está uma onda de matar a polícia, né, porque acha que são os caras, e aí a polícia vai e mata todo mundo. Eu sou da seguinte opinião, bandido bom é bandido morto, né? Aquele que não quer recuperação. Esse sim, já tem que dar cabo na vida dele de uma vez por toda. Porque ele não quer. Tem aquele que caiu no crime e que se arrependeu e que foi 1, 2, 3 vezes até que ele se consertou. Tem esse sim. Mas a gente sabe que tem gente ruim que não quer saber. Que diz, quando eu sair daqui eu vou continuar matando, eu vou continuar, né, estrupando, eu vou continuar fazendo. Esses, a misericórdia do Senhor ainda é com eles para que haja arrependimento. E muitos não têm. Aí cumpre o que a Bíblia diz, que os dias deles são ceifados na terra. Porque eu nunca vi uma pessoa nesta categoria que se deu bem na vida. Até hoje. Em toda a história que o mundo é mundo. Nunca vi. Nem mesmo o rei, como foi o rei Saul, que foi um rei poderoso, mas ele não valia nada. O seu fim foi triste, irmão. Porque Deus nos dá a oportunidade até onde nós queremos. O momento que a gente diz não para o Senhor, você está dizendo não para todas as situações. Amém? Então eu entendo que Deus tem oportunidade, mas nós precisamos dizer sim. Paulo foi um homem que matou muito crente. Paulo tinha a ordem do Sinédrio para matar as pessoas. E aonde Paulo chegava, ele era o pior terrorista que teve. Eu acredito que ele era pior do que o bandido da luz vermelha. Sabe? E muitos outros que eu não lembro. Só que quando ele foi ter esta aliança para matar muitos, Deus teve um encontro com ele no meio do caminho. E ele soube ouvir e teve mudança. Nós temos a oportunidade de dizer, Senhor, eu quero mudar. Amém, meu irmão? Escuta o que eu vou estar te dizendo. Isso está sendo gravado. Estou falando isso porque o dia inteiro Deus tratou no meu coração a respeito disso. Se você está agindo como essas pessoas que deram desculpas para não ir à festa, o Senhor te diz o seguinte, este é o ano que tu serás ceifado. Não é a sua vida. Não é isso que o Senhor está dizendo. Mas é as tuas riquezas. É aquilo que está preso ao teu coração. É o teu emprego? É os teus filhos? É o teu carro? É a tua casa? É os teus sonhos? Deus vai te mostrar que Ele vai tirar e vai mostrar que você vai ter que passar por um processo até de humilhação. Mas não te faltará nada para você ver que a força não é do seu braço, e sim da graça e da misericórdia do Senhor. Se nós nos posicionarmos, Deus pode mudar esse quadro. Mas se você continuar insistindo, Deus é obrigado a permitir que isso aconteça. Porque Ele te ama a tal ponto para fazer você mudar a história. Amém? Paulo, ele teve um encontro com o Senhor, ele ficou cego.
O Senhor deixou ele cego no meio do caminho. E quando ele precisou enxergar, Deus manda um servo chamado Ananias. Foi até ele e disse assim: Ananias, eu encontrei com Paulo num caminho tal de Damasco e ele caiu por terra cego. Eu falei com ele, parará, vai até a casa tal, na rua tal, ele está lá e você vai orar por ele. Ananias falou: Senhor, como que eu vou orar para um homem desse? Só em saber que eu sou crente, ele já me manda matar, ainda cego, ele tem um batalhão atrás dele. O Senhor disse: faz o que eu estou mandando. E ele foi. E chegou lá e ele disse: olha, Saulo, era Saulo até então. O Senhor me contou a sua história, mudou o seu nome de Saulo para Paulo, e disse que você está cego e mandou eu orar por você. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali, mas a Bíblia diz que ele impôs a mão sobre Paulo, agora Paulo, e aquela cegueira caiu como escama dos teus olhos. Ou seja, imediato. E Paulo pôde ver a grandeza do Senhor. Quantas vezes Paulo não foi chamado por Jesus? Mas ele disse não. Ele achou melhor seguir o caminho da política, do dinheiro, da fama. Ele achou melhor seguir aquilo que ele aprendeu a vida inteira, que aquilo era a seita dos nazarenos. E ele achava que era o juiz para liquidar com todo aquele que se dizia ser cristão. Até que o Senhor teve um encontro com ele. A palavra de Deus diz, amado, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Dura coisa. Então, para que ficar brigando com você mesmo? Amém? Palavra entregue, aplauda ao Senhor.